Amém. Como nosso Deus é grande e maravilhoso, poderoso. E tudo está em suas mãos e nada foge das suas mãos. Hoje nós vamos continuar Salmo 37. Nós lemos até o verso 10. Hoje, até o verso 11, hoje nós vamos ler do verso 11 até o verso 22. Verso 11 até o verso 22. Vamos abrir as Bíblias, ler a palavra do Senhor. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura, mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas o que eles amaldiçoa serão eliminados. Nossa reflexão é a confiança em Deus, é a nossa reflexão nessa noite. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por termos esta liberdade para te adorar, para exaltar o teu nome, ler a tua palavra publicamente e anunciar a tua palavra nesta noite. Que nossos corações, as nossas mentes estejam rendidos ao teu Santo Espírito. Fala, Senhor, fala conosco, traz-nos a tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria falar 3 notícias que eu li essa semana. Uma eu já falei de domingo, que semana passada um procurador lá proibiu que os professores falassem dentro da escola, Deus te abençoe, orassem o Pai Nosso, isso lá em Taubaté, proibindo os professores de fazerem isso dentro de sala de aula, e impondo a eles uma regra de que, se eles fizerem isso, eles serão penalizados e podem até perderem o cargo que os professores têm. Não sei se vocês viram lá no Rio de Janeiro, uma senhora estava fazendo suas compras e de repente começou a cantar lá, né, que porque ele vive posso crer no amanhã. E de repente o supermercado todo estava cantando. Mas não sei se você viu a repercussão disso nas redes sociais, falando que os crentes não podem fazer isso, porque estão impondo a religião deles. E o Ministério Público daquela cidade lá, se eu não me engano, acho que é de São Gonçalo, falou que vão propor uma lei que não seja repetido isso. Existe um grupo de jovens que está se mobilizando no Brasil, começou aqui em Goiânia, e agora, no mês de janeiro, eles estavam lá no Flamboyant e começaram a cantar, e cantaram 4 hinos lá no Flamboyant. Todo o pessoal ficou ao redor daquela ilha, vendo o que estava acontecendo, e começaram a cantar. Isso aconteceu também em Belo Horizonte, isso aconteceu também lá em Palmas, Tocantins, isso aconteceu lá em Curitiba também.
Ao mesmo tempo que o ímpio vai tentar impedir a proclamação do Evangelho, Deus colocará cada vez mais força na vida do povo dele. Amém, irmãos? O ímpio pode querer atacar o povo de Deus, mas Deus dará força ao seu povo para ser fiel. E é isso que nós precisamos aprender, e é isso que o Salmo 37, nessa segunda parte, vai nos falar. Vai nos falar que o ímpio vai continuar sendo ímpio. João fala isso, no capítulo 22 de Apocalipse. Ele fala que aquele que pratica a injustiça, continue praticando a injustiça. Mas nós que somos o povo de Deus, nós não precisamos temer. Nós precisamos continuar anunciando a palavra de Deus. Nós precisamos continuar confessando e professando a nossa fé em Cristo Jesus. Nós precisamos a cada dia mais entender que o que Deus nos deu é um espírito de coragem, é uma força de coragem, é uma força que nos ajuda a sermos honestos, a sermos diligentes com as nossas finanças, a sermos generosos. É tudo isso que esse texto está dizendo, que Deus está com o seu povo. Amém, irmãos? Fala comigo. Deus está com o seu povo. Mas fala com fé. Deus está com o seu povo. Ele está conosco. Amém, irmãos? Não duvide disso. A igreja não pode duvidar disso. A igreja, ao contrário, a igreja tem que confiar cada vez mais. Mas, pastor, o senhor está vendo que estão fazendo essas coisas? Vão fazer. Mas a Bíblia está dizendo aqui, os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios. Amém, irmãos? Então não adianta. Nada pode parar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Esse Evangelho é poderoso. Nada pode parar a palavra de Deus. Eles podem até querer matar o povo de Deus, mas a vida do povo de Deus continuará falando cada vez mais. Vocês se lembram, alguns anos atrás, que aquele grupo terrorista foi lá e matou numa praia vários cristãos e filmaram aquela cena horrível? Vocês se lembram dessa cena? Que eles cortaram os pescoços dos crentes, que eram crentes ortodoxos, foram presos, e eles cortaram e eles morreram numa praia lá na Síria. Vocês se lembram disso? E sabe o que ocorreu? Depois que aqueles cristãos foram mortos? Lá na cidade daqueles cristãos, aconteceu um avivamento. Sabe o que uma mãe deles falaram? Que eles estavam orando para que aqueles homens se convertessem. Sabe o que aconteceu mais? Um daqueles homens que estava lá naquela cena, foi até aquela cidade e foi pedir perdão por ter participado daquilo. Deus é a nossa força, amém, irmãos? Deus é a nossa força. O Espírito Santo, nada pode parar o Espírito Santo de Deus. Ele é como um vento impetuoso, ele sopra por onde ele quer e nada pode parar. Eles foram se convertendo, estão se convertendo. Aquele povo lá poderia estar assim, morreu meu filho. Podia estar lamentando, morreu meu filho, vou enlouquecer e vou perder. Não, meu filho foi um mártir na sua fé. Um daqueles jovens falou para os outros, falou para eles assim, lá foi traduzido, ele falou assim, olha, daqui a pouco nos veremos no céu. Daqui a pouco nos veremos com Jesus Cristo. Continuem crendo, amém, irmãos? Então vamos falar, continue crendo. Vamos falar com mais fé? Continue crendo. Não importa a luta, continue crendo.
Continue crendo, é isso que o Salmo 37 está nos falando nessa noite. Está falando sobre, semana passada nós vimos sobre essa confiança em Deus. O que significava essa confiança em Deus? Aqui nós estamos vendo então essa confiança já aplicada. E essa confiança aplicada faz com que aquele que confia no Senhor, ele não se abaterá. Amém, irmãos? Amém? Nós não seremos abatidos, irmãos. Nós seremos renovados no poder e na força do Espírito Santo de Deus, queridos irmãos. Queridos irmãos, a igreja precisa crer mais no que Deus é poderoso. A igreja precisa falar cada vez mais que Deus é poderoso. A igreja não precisa temer. Não sei se vocês se lembram, o ano passado, 2 jovens estavam passando em cima de uma moto e pararam do lado de 2 senhoras, e eles foram assaltar aquelas senhoras. E uma daquelas senhoras levantou a mão e começou a falar: porque eu não aceito que você continue nessa vida. Deus, liberta essa vida, liberta esse jovem. E um daqueles jovens se ajoelhou e pediu perdão. Querido, acredita em Deus, amém? Acredita no nome do Senhor Jesus Cristo, acredita nele. Olha o texto, ele está dizendo aqui: o melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Verso 18: o Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Amém, irmãos? Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus em todos os momentos da sua vida, e tenha uma fé verdadeira, tenha uma fé que Deus age, e que Deus é poderoso para agir, e não importa a circunstância que nós vamos atravessar, não importa, Deus estará sempre no controle de todas as coisas. E se Deus está no controle, a sua alma pode descansar, porque Ele te fortalecerá, Ele te guardará. Olha que coisa interessante, que em tempos de adversidades, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Amém, irmãos? Deus pode multiplicar a farinha da sua casa, o azeite da sua casa. A gente não precisa pegar nada do que não é nosso, porque Deus sempre dará o nosso maná todos os dias, amém? O nosso pão nosso, todos os dias Deus dará. A gente não precisa pegar nada do que são dos outros. A gente não precisa querer nada do que não é nosso, porque tudo que Deus nos dá é bondoso, é gratuito, é maravilhoso, e Deus estará cada dia nos abençoando cada vez mais. Ele é Deus que cuida, confia nele. Ele é Deus que guarda, confia nele. Ele é Deus poderoso, confia nele. Confia em Deus. E agora, ele diz aqui para nós que o fruto de Deus em nossas vidas é fartura, é abundância, mas não é ganância, nem soberba. Deu para entender? É fartura e abundância, mas não é ganância e soberba, mas é generosidade. Amém, irmãos? O fruto daquele que confia em Deus verdadeiramente vai ser ele ser generoso, vai ser ele ser abençoador, vai ser ele ser aquele que estende a mão para aquele que precisa. Olha o que ele está dizendo: mas os justos dão com generosidade. Olha que coisa maravilhosa. Confiar em Deus, queridos irmãos, é a solução para este mundo. É a solução para este mundo, é a solução para a vida de todo aquele que nele crê, confiar em Deus. Não fica acreditando que vai tudo ficar de mal a pior. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus é soberano. Deus é poderoso. Ele estará contigo. E Ele fará que até a nossa farinha prospere.
e nunca falte em nossa casa e na sua casa, em nome de Jesus. Eu não preciso nem profetizar isso sobre a sua vida, você só precisa crer na palavra de Deus. Então, creia na palavra de Deus, creia, porque é a palavra de Deus que nos afirma isso. Essa noite, então, queridos irmãos, nós estamos vendo que o salmista, ele está olhando para a vida do ímpio e olhando para a vida do justo, daquele que confia em Deus. Ele vê que o ímpio continuará fazendo maldade e continuará praticando injustiça, mas aquele que coloca a vida em Deus, em confiança em Deus, ele fará a diferença nesse mundo. E por onde ele passar, ele mostrará que a fé dele, a força dele, vem de Deus. Que seja esse o propósito das nossas vidas, mostrar que a nossa força, mostrar que toda a provisão que Deus tem nos dado, vem dele, vem do Senhor. Ele não vai deixar faltar, Ele vai cuidar, Ele não multiplicou a farinha e o azeite da viúva lá em Sarepta? Ele pode também multiplicar a nossa farinha e o nosso azeite e as nossas vidas. Ele faz a multiplicação. Ele não pegou 2 peixes e 5 pães e não multiplicou para uma multidão de mais de 12 mil pessoas. Ele multiplica. O que nós temos é para sermos generosos, para fazermos a diferença na vida das pessoas. Eu creio assim, eu vivo assim. Eu desafio você a confiar em Deus assim. Eu desafio você a descansar nesse Deus na sua vida. Ele não deixará nenhum mal atingir, porque Ele te guardará. Então confia em Deus. Mas não confia para se tornar uma pessoa mais cheia de soberba, de ganância neste mundo. Confia para experimentar o socorro, a força, o poder de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra. A Tua palavra que nos ensina tanto da Tua graça, tanto do Teu poder. A Tua palavra que nos ensina tanto desse Teu amor, desse Teu agir. Fortalece a fé, ó Pai, daqueles que entraram aqui nessa noite. Fortalece a fé daqueles que estão ouvindo esta palavra, ó Pai querido. Fortalece a fé, ó Pai. Derrama desta Tua graça poderosa, deste Teu poder maravilhoso, deste poder que cura, que salva, que liberta. Ó Pai Celeste, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Ao sairmos daqui, ó Deus, as pessoas possam ver que nós confiamos em Ti, que a nossa fé está no Senhor, não está no ouro, na prata, não está nas coisas, mas está em Ti. E quando as pessoas olharem e perguntarem da nossa paz, perguntarem por que estamos felizes, nós possamos sempre afirmar: o Senhor está conosco, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, e o Senhor não tem deixado faltar nada sobre nossas vidas. Pai querido, eu peço a visitação do Teu Espírito Santo, renovando a fé e encorajando os nossos corações a proclamarmos a cada dia do Teu amor, do Teu poder e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém.